A opinião pública, por exemplo, e nós, senadores, finalmente tivemos a sensibilidade para enfrentar o assunto da corrupção. Ainda de uma maneira muito tímida, mas pelo menos descobrimos que esse assunto tem que ser tratado com severidade. A Justiça, ainda mais do que nós, tomou a iniciativa de enfrentar o problema da corrupção visível de dinheiro público que vai para os bolsos de agentes públicos, políticos ou funcionários. Mas, senadora Ana Amélia, o que não se tem percebido é uma corrupção mais dramática ainda do que a corrupção que rouba dinheiro. É uma corrupção que rouba o futuro, que se apropria do futuro, que destrói o futuro, que corrompe o futuro. A corrupção do abandono das nossas crianças, a corrupção do abandono da educação de nossas crianças. Não dar o atendimento correto educacional a uma criança é roubar o futuro delas. Da mesma maneira que não lhe dá saúde. 2 pontos. O resto, a gente pode dizer que é injusto, mas que não é corrupto. Mas não oferecer a uma criança ao nascer o atendimento que ela precisa de saúde é uma corrupção em relação ao futuro dela. E não oferecer os serviços educacionais que ela precisa para o seu segundo nascimento, que é o nascimento pela educação, é uma corrupção. Tem 3 maneiras, senadora Ana Amélia, senhores senadores, de vermos essa corrupção. Tem uma corrupção por conivência. Nossa aqui. Nós não temos a caneta para assinar para onde vai o dinheiro. Nós não temos o poder de definir o que fazer. Ao contrário até. Cada vez temos menos poder para decidir as ações de um governo em benefício de setores, inclusive daqueles setores que corrompem, roubam o futuro das crianças. A outra corrupção é a corrupção por omissão. A corrupção feita por governos que, no lugar de realizar aquilo que é preciso fazer para que as crianças tenham seu futuro, não apenas são coniventes, se omitem e deixam que o futuro evapore, porque as crianças não entraram na escola na data certa, ou porque entraram numa coisa chamada escola, mas que não é de fato escola, senador Cacildo. Isso é corrupção, senador Cacildo. É corrupção, é roubo do futuro. Mas tem uma outra que eu quero deixar claro aqui e que foi cometida hoje, senador Álvaro. É uma corrupção por ação. Corrupção roubando o futuro por ação. Aconteceu na Câmara de Deputados. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados teve a chance, senador Álvaro, de votar um projeto que passou por aqui. Passou por diversas comissões da Câmara. Na última comissão, Constituição e Justiça, um projeto de lei que dizia que para receber a Bolsa Família, os pais, os responsáveis pela criança, devem ir à escola pelo menos uma vez por ano. E a Câmara votou contra. Por pressão do governo, mas com voto, inclusive, de pessoas que se consideram da oposição e pessoas que dizem defender os direitos humanos e que, em algum momento, eu vou citar os nomes aqui, não hoje. Votou contra. Por pressão, especialmente da ministra da Ação Social, a senhora Campelo. Eu considero isso, senador Álvaro, uma corrupção. Tomar ação para que os pais não sejam levados a comparecer à escola dos filhos, isso é uma corrupção, é um roubo do futuro das crianças. Porque educação é escola e família. Nós temos que fazer com que essas famílias se envolvam. E essas famílias recebem um salário pequenininho que seja, porque por mim era muito maior, e eu pagava, quando fui governador e criei a Bolsa Escola, um salário mínimo inteiro. Um salário mínimo inteiro. É pequenininho, mas essas famílias têm que olhar que os filhos existem. Não pode usar os filhos apenas como a isca para receber a Bolsa.
tem que usar o filho como caminho para que as crianças fiquem independentes. Amanhã, senadora Ana Amélia, por coincidência, fará 18 anos que eu, pessoalmente, entreguei a primeira Bolsa Escola da história aqui na cidade do Paranoá, no Distrito Federal. 18 anos. Depois disso, o presidente Fernando Henrique levou para o Brasil com 4 milhões. O presidente Lula expandiu isso para 10 ou 12 milhões. A presidenta Dilma expandiu ainda mais. Sabe o que acontece? Essa família, que faz 18 anos que recebeu, e muitas outras, é bem provável, senador Davi, que os filhos daquelas famílias hoje sejam pais recebendo Bolsa Família, o que mostra o fracasso de um projeto que eu criei, mas que no meio do caminho foi desvirtuado, porque abandonou-se a palavra escola, ficou-se apenas com a palavra família, e não só pela palavra, mas também pela escola em si, e aí a Bolsa Família fica eterna, permanente. Isso é uma corrupção. Corrupção que rouba futuro. Não é só dinheiro que se rouba futuro também, quando as medidas necessárias para proteger as crianças e lhes dar educação não são tomadas. E mais grave ainda, são impedidas. Senador Cristóvão, porque como o senhor está falando de educação, e estamos recebendo a visita de alunos do ensino fundamental do SESI, do Gama, aqui do Distrito Federal, seus admiradores certamente, que o senhor é o senador do Distrito Federal, ex-reitor, ex-governador do Distrito Federal, há tudo a ver com o tema que Vossa Excelência está abordando. Desculpe a interrupção, mas achei por bem para saudar os nossos jovens visitantes. Boa sorte e obrigada. Muito obrigado, presidente. Eu retomo dizendo que isso é corrupção e por ação. Não foi por omissão dessa vez, por ação, impedindo um gesto pequenininho ainda, mas que ajudaria a, o que chamam por aí, criar porta de saída da necessidade da Bolsa. Eu nem gosto de chamar de porta de saída, é a ascensão. Nós precisamos começar a ter governos que queiram abolir a necessidade de Bolsa. Governos que asseguram que enquanto uma família precisar, vai receber Bolsa, mas que em 5, 10, 20, 30 anos, nenhuma vai precisar disso. Nenhuma vai ter que votar porque o presidente da Bolsa Família. E a gente sabe que hoje existe isso. Quando é que vamos ter aqui alguém que queira se comprometer a abolir a necessidade de Bolsa? E o caminho qual é? É a escola. E a escola como é? É com as famílias comparecendo ali. Eu fui a ministra, não vou a ministro, mas fui a essa ministra faz alguns meses, para tentar convencê-la de deixar aprovar esse projeto. E os argumentos é que os pobres não sabem conversar com os professores. Outro argumento é que os pais moram longe, então a escola é que está longe. Nunca uma família mora longe da escola. É a escola que não está feita no lugar certo. No Brasil, se considera como argumento para os pais não irem à escola o fato de que os pais estão longe da escola. Ministro, é a escola que o seu governo faz que está longe da família. Depois que as famílias trabalham, consigam licença para que eles compareçam, façam as reuniões à noite, façam no sábado, domingo. Mas não podemos ter a ideia de que a Bolsa Família é para sempre, porque isso é prova de fracasso. Eu fico horrorizado quando vejo o governo comemorando o aumento no número de Bolsa Famílias. Eu queria ver um governo que fizesse uma festa dizendo já não é mais necessária Bolsa Família no Brasil. E o caminho não é pelos adultos, é pelas crianças. São as crianças que vão abolir a necessidade de bolsa quando essas crianças forem adultas. Mas para que essas crianças façam isso, ascendam, é preciso que os seus pais hoje participem da educação, ao lado dos professores, ao lado da escola. E o governo Dilma está impedindo isso. Eu vou repetir, não é que está sendo omissa, ou o governo omisso, impediu hoje na Câmara de Deputados que fosse aprovado o projeto que leva os pais da Bolsa Família para as escolas. Isso é uma corrupção, é um roubo de futuro das crianças do Brasil, sobretudo das crianças pobres, porque as crianças de classe média e alta, os pais comparecem. E recebem do imposto de renda mais dinheiro do que a Bolsa Família. Mas comparecem.
atendem, vão lá. Temos que fazer com que os pais pobres, que não foram à escola, que têm medo da escola, que eles percebam que a escola é deles, para eles, por meio dos seus filhos. Eu confesso que já tive muitas frustrações, senador Álvaro, Cacildo, com o atual governo em que eu votei. Mas hoje foi uma das maiores frustrações, quando eu vi essa ação, pressionando os parlamentares, colocando na comissão parlamentares que nunca vão, e todos votando em bloco para impedir esse projeto. Concedo, senhor Cacildo. E fico triste que alguns parlamentares do chamado bloco de oposição, do bloco de direitos humanos, tenham votado contra isso. É prova do desprezo que muitos nessa casa têm para com os pobres, para com os necessitados, que vê a cada um deles como apenas objeto da generosidade da Bolsa Família e não como seres humanos para ascenderem com o futuro que nós roubamos dos seus filhos. Eu passo a palavra ao senador Cacildo. Eu quero lhe cumprimentar pela preocupação e pela maneira que o Vossa Excelência coloca as questões. E eu até, como a gente é tão comum, eu via uma questão de algumas semanas, um debate seu e chamou minha atenção, do Bolsa Família. Quando o governo conseguiu expandir mais Bolsa Família para o Brasil lá fora, e que era para vibrar, e Vossa Excelência lamentou. Não é para vibrar. Até aí eu andava meio não consciente disso, e começou a despertar que quanto mais aumenta o Bolsa Família, é que mais temos mais pobreza, quer dizer, que tem que aumentar, que fosse diminuir o Bolsa Família, quer dizer, deu para colocar no mercado de trabalho, deu resultado, e não precisamos dar tanto assistencialismo, é que podemos comemorar. Isso me chama a atenção. A outra questão que chama a atenção, Vossa Excelência vem, porque nós estamos cansados de ouvir, né, porque superfaturou, é não sei o quê, é aquilo, tá, uma escola valia 500, aí foi feito por 600, houve faturamento nisso, infraestrutura, e Vossa Excelência vem dizer que isso é um roubo. Vossa Excelência vai dizer que na questão da educação, na questão disso e daquilo, é roubo. Na questão de não privilegiar as crianças lá, foi um roubo. E às vezes não por omissão, por atuação. Como no caso agora da questão da decisão na Câmara dos Deputados. O governo orientado nesse sentido, isso é por atuação. Não é por pecar por omissão, não é roubar por omissão. Mas é por se expor, é por concordar. Eu acho que essa taxa chama a atenção do Brasil quando diz que isso é um roubo. É um roubo dos inocentes. É um roubo da educação, é roubar o direito de saber, de auto se defender na vida mais tarde. Quer dizer, a maneira como a ciência coloca é que começa a despertar o Brasil. Até eu começo lá, nas alturas da minha vida, a ver como a gente aprende com o dia a dia com Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Cacildo. Eu passo a palavra ao senador Álvaro Dias. Rapidamente, senador Cristóvão, para cumprimentá-lo e me associar à indignação de Vossa Excelência, que certamente é de todos os brasileiros de bem. Trata-se de roubar cidadania. Nós lamentamos profundamente e consideramos muito grave a justificativa. A escola está longe. Se a escola está longe, é porque quem governa não cumpre o seu dever, não cumpre a sua missão. A escola é um direito do cidadão. Se ela está distante, é porque o governo está distante das expectativas populares. E essa passividade do governo diante deste fato, confessando esta omissão, exige condenação. Eu estive no final da semana passada numa localidade onde se construiu um conjunto habitacional com mais de 1.200 pessoas vivendo, sem escola. A escola mais próxima estava a 6 quilômetros de distância. Portanto, é uma omissão de quem governa, é um descaso com o futuro, é um descaso com o exercício da cidadania que deve ser proporcionado a todos os cidadãos brasileiros. Vossa Excelência tem razão nesse protesto, a sua indignação se justifica, a causa que defende é a causa do Brasil. E Vossa Excelência está de parabéns porque foi realmente um dos pioneiros do Bolsa Escola. Vossa Excelência tem um papel preponderante na história
do que se chama hoje de Bolsa Família e que deveria se chamar, isto sim, Bolsa Escola, Bolsa Educação, enfim, com a presença das crianças onde elas devem estar, nas escolas. Obrigado, senador Álvaro. Eu passo a palavra, se a presidenta permitir, ao senador Assir. Senador Cristóvão, nós do PDT sabemos do seu compromisso com a educação. E sabemos muito bem que o senhor tem uma visão muito apurada do que é que nós precisamos fazer para ajudar as nossas crianças. Nós entendemos que a participação dos pais na vida dos seus filhos na escola é de fundamental importância. Portanto, esse projeto de que os pais deveriam estar indo à escola pelo menos uma vez por mês para dar o acompanhamento dos seus filhos, para ajudar na educação dos seus filhos é de fundamental importância. E para isso nós temos que ter metas e planejamento para que um dia nós possamos ter um Brasil, se não sem Bolsa Família, mas com o mínimo necessário de Bolsas Famílias para a população brasileira. Isso quer dizer que nós teremos um Brasil desenvolvido. Nós teremos um Brasil desenvolvido com Muito obrigado, senhora presidente. Isso quer dizer que nós teremos um Brasil mais desenvolvido, com a população desenvolvida também, e com uma capacidade melhor de entendimento e uma satisfação maior das pessoas em ter esse acompanhamento com os seus filhos na escola. Portanto, solidarizo com Vossa Excelência com relação a essa questão da Bolsa Família, da Bolsa Escola, como querem que sejam chamadas as bolsas que se colocam à disposição da nossa população. Nós temos que ter um planejamento para ir diminuindo essas Bolsas Famílias. Nós precisamos realmente fazer com que a população tenha condições de conseguir a sua melhoria na qualidade de vida pelas suas próprias pernas. Cabe ao governo induzir, orientar, dar o primeiro passo, mas tem que haver uma boa vontade da população para que eles possam conseguir atingir essa boa qualidade de vida que Vossa Excelência coloca aqui com muita propriedade. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento, senador Cristóvão. Senador Assir, eu quero concluir, senadora, um minuto mais apenas, dizendo que, em primeiro lugar, em relação ao senador Assir, eu quero dizer, senador Assir, que nesse momento eu lamento que meu partido faça parte desse governo como ministro. Fico triste. Não merece. Segundo, eu quero dizer que quando eu defendo que haja redução um dia do número, e eu faço questão de dizer, enquanto um brasileiro precisar de Bolsa Família tem que receber, mas isso não merece comemoração. Merece comemoração quando ninguém precisar. Eu tenho autoridade para dizer isso. Porque eu inventei esse conceito intelectualmente como professor da universidade. Eu divulguei pelo Brasil. O prefeito de Campinas, naquela época, eu era professor, agarrou a ideia, me levou lá, me prestigiou. Eu fui eleito 2 anos depois, o tempo que ele levou para implantar foi o mesmo que eu levei aqui em poucos meses. 18 de abril, amanhã comemora 18 anos que nós começamos esse programa, junto, mais ou menos, do ponto de vista físico, com Campinas. Hoje está em muitos países do mundo. Os outros países estão começando a dar resultado, porque casaram educação e Bolsa. No Marrocos, o nome Bolsa Escola, que eles traduziram, é uma palavra em árabe, portanto eu não vou citar, não consigo dizer nem pronunciar, mas a palavra, senador Paulo, quer dizer abrindo a porta. É assim que se chama Bolsa Escola lá. Um nome bonito e que diz o que é. Eu lamento muito que nós estejamos convivendo com corruptos que roubam futuro.